Amados irmãos, esta mesma motivação, que é o de entender o projeto de Deus para as nossas vidas, permanece inalterado nos nossos dias, porque Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. É a promessa que o Senhor Jesus nos deixou como garantia do nosso porvir. E naturalmente, meus amados, mesmo diante de tantos desconfortos e infortúnios que enfrentamos, a nossa vida gloriosa já é uma completa realidade. Falamos muito de uma vida feliz futura, mas o cristão começa a gozar o reino de Deus a partir de então. Aqui é simplesmente um tempo que o Senhor reserva da nossa existência, para que seja formado alguns fundamentos de como passaremos a eternidade. Assim como uma criança nasce pequena, precisa de ser alimentada, de ser educada, de ser bem informada, para que chegue a ser um cientista, ser um cidadão pleno. Da mesma maneira, no reino de Deus, somos nós que nascemos e necessitamos de passar pelos testes que o próprio Deus deixou aqui, a fim de que livremente nós tenhamos a oportunidade de escolher a maneira e o local onde estaremos na eternidade. E esse texto trata exclusivamente para os sábios da terra. Por isso, há algumas questões nesse texto, meus amados irmãos, que nós devemos ponderar sobre eles. Primeiro, o ato de adoração é um ato permanente, porque ele, na realidade, constitui o projeto inicial de Deus. Nós fomos criados, nós fomos projetados na mente divina, antes da fundação do mundo, para sermos objeto do louvor e da glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Estou lendo um livro muito interessante, de uma conotação científica, cujo título é Mostre-me Deus. E os vários argumentos de muitos cientistas, principalmente os chamados prêmios Nobéis, que se destacaram especialmente nas questões de astronomia e de física, têm chegado a uma conclusão de que é impossível a existência de uma harmonia tão plena, tão eficiente da vida, se não houve por trás uma mente poderosa para criar, para ordenar e para organizar. E nós sabemos que mente é essa. É o meu Deus, é o meu Pai, é o seu Deus, é o seu Pai. Mesmo que a ciência não aceite, mas ela tem que dobrar o seu joelho diante dessa realidade. E a Bíblia diz que todos farão. Romanos 14:12 diz que todos haverão, todo joelho se dobrará diante do Senhor para dar conta dos seus feitos. Ciência, os prêmios Nobéis e os humildes o farão. Por quê? Porque o nosso Deus é Senhor. Mas uma coisa mais interessante que a gente consegue nos argumentos da ciência é que eles mesmos dizem que se houvesse 1% de deslocamento da rotação da Terra hoje, para mais ou para menos, a vida na Terra se tornaria impossível, ou pelo excesso de aquecimento, ou pela falta de aquecimento, o frio intenso. E mais uma vez, tem que render diante da evidência de que há uma mente inteligente cuidando disto, e esta mente é do meu Deus, é do meu Pai, mas é também do seu Deus e é do seu Pai. Por isso que esse texto existe para nós, e é por isso que ele nos fez. Os versos de número 11 e 12 do texto que lemos diz assim:
E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Ou seja, por toda a eternidade. Você foi criado para ser objeto maior do louvor e da glória de um Deus poderoso. Por isso, não permita que a depressão diminua a alegria do seu coração. Por isso, não permita que as dificuldades que este mundo vai colocar no seu caminho possa diminuir a alegria do seu coração. Por isso, não permita que as dores que acaso o inimigo venha colocar durante esse espaço pequeno da sua existência seja capaz de anuviar, por menor que seja, a alegria do seu coração, porque você é um vitorioso. Não vai ser, já é, porque o reino de Deus é a partir de então. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo a partir do momento que nós estamos em Cristo. Fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1:12 diz isso muito claro. Mas também nós fomos feitos para a perfeita efetivação deste fato, com vidas puras. E aqui é muito importante a gente fazer algumas ponderações. O verso 14 do texto que lemos diz assim, 13 e 14: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Isso significa, meus amados irmãos, que diante de Deus é necessário que exista uma pessoa, um homem, uma mulher puro. E a única maneira que nós temos de nos apresentar diante de Deus puros é lavando as nossas vidas, as nossas vestimentas, a nossa existência no sangue do Cordeiro, porque é o único agente químico capaz de provocar a pureza da alma. Você já tomou esta iniciativa na sua vida de se purificar no sangue de Jesus? Ou você acha que não é necessário? Que haverá outras oportunidades. A Bíblia nos diz, no verso 27 do capítulo 9 do livro de Hebreus, que a pessoa humana, ao humano, está destinado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo.